Todos os caminhos levam a Roma. O Documento Verdade de hoje vai fazer uma viagem por uma das cidades mais belas do mundo e recheada de histórias que mudaram a humanidade. Mas por que Roma fascina tanto? Gladiadores, imperadores, pintores, artistas. Roma é uma terra de imortais. A capital da Itália é conhecida como a Cidade Eterna. Mais de 2.700 anos de história. Terra de grandes imperadores. Terra de gigantes. Quem anda por estas ruas não tem ideia da dimensão que Roma, la città eterna, a cidade eterna, tem. São quase 3 milhões de habitantes divididos em 22 municípios, que são mais ou menos como os bairros aí do Brasil. Uma das 20 cidades mais belas do mundo, a capital italiana é sede do governo italiano e cidade irmã de Paris. As duas capitais se dizem dignas das cooperações culturais, sociais e econômicas. Além, é claro, de terem importante contribuição para a história do planeta. Roma é especial. A mistura entre o passado e o presente mostra que existe harmonia entre o antigo e o novo, e isso a transforma em uma cidade espetacular. Nossa jornada começa com uma visita ao Museu das Civilizações, que reúne várias obras do mundo espalhadas em outros museus. O Museu Pré-Histórico e Etnográfico mostra as condições de vida, saúde e trabalho em Roma durante a Antiguidade Imperial. O Museu Medieval exibe material arqueológico dos séculos 7 e 8, quando o controle sobre a Itália foi amplamente dividido entre os lombardos e o Império Bizantino. Tem também o Museu de Arte e Tradições Populares. Este museu preserva mais de 100 mil registros de tradições populares de todas as regiões italianas de 1906 até hoje. Este é o Plástico de Roma Imperiale, como é chamada a imponente maquete construída pelo arqueólogo Italo Gismondi, morto em 1974. A criação dele é o retrato em miniatura de Roma Antiga, mais precisamente do ano 4 depois de Cristo. Italo Gismondi conseguiu reproduzir o que é visto no Forma Urbis, mapa de Roma Antiga, feito no começo do século XX por Rodolfo Lanciani, arqueólogo famoso aqui no país e com algumas intervenções do Forma Urbis Roma, um mapa impressionante, esculpido em mármore no início do século II e que ficava exposto nos fóruns. O mapa era composto por 150 placas que tinham 18 metros de largura e 13 metros de altura. Roma dá novas dicas, novas curiosidades, novas peças para sua grande história. Espero que amanhã continue a nos dar algo assim, para sempre ser a cidade que inspira estudiosos, historiadores, poetas e todos nós. Essas praças monumentais foram construídas com diversos propósitos. A de César exalta as conquistas e feitos enquanto general do exército romano, quando comandou expansões militares na Gália, que hoje é a França, e conquistou um pedaço da Alemanha.
O monumento também lembra a tomada do poder após entrar em Roma com o exército, o que era proibido à época. Estamos falando do ano 49 a.C. O fórum foi inaugurado 3 anos depois. O Fórum de Augusto é mais peculiar. Foi construído a pedido do imperador Otaviano Augusto e foi uma promessa feita ao deus Marte caso os romanos vencessem a Batalha de Filipos em 42 a.C. Na Roma antiga, a mitologia era muito parecida com a grega. Assim como Ares, Marte era considerado o deus da guerra. Do lado esquerdo ficava o Templo de Marte, encostado numa parede que separava o fórum de um bairro popular chamado Suburra. Outra informação muito importante é que entre o Fórum de César e o Fórum de Augusto existe um espaço dedicado ao imperador Vespasiano, mais conhecido como Templo da Paz. Esse espaço quadrado tinha a aparência de um jardim-museu. Já a Basílica de Úpia é a maior já construída no Império Romano e era o local onde os escravos eram libertados. No coração de Roma está a coluna de Trajano. Erguida a mando do Senado romano em 113 d.C., ela é uma forma de honrar o imperador Trajano que vencera os dácios. Sim, esta coluna foi feita em homenagem ao imperador Trajano pela vitória contra os dácios. Ela representa, então, uma das vitórias romanas. A coluna tem 38 metros de altura e foram necessários 29 blocos de mármore. Em cada bloco foram esculpidas janelas e uma escada interna para dar acesso ao topo. É o primeiro monumento do tipo que conhecemos. É uma coluna com relevos de uma história sendo contada, circulando esse monumento. Não tem um exemplo anterior disso, nem um exemplo anterior de escultores romanos fazendo uma escultura onde se conta uma história. É quase como uma história em quadrinhos, por assim dizer. Os 200 metros do friso em espiral que relata as vitórias do imperador Trajano, com 155 cenas diferentes, foram esculpidos com andaimes. Uma estátua de Trajano foi colocada no topo, mas em 1588 o Papa mandou substituí-la por uma estátua de São Pedro. A coluna está em pé há 1900 anos e é um dos pontos turísticos mais visitados de Roma, com turistas fascinados pela inscrição em sua base. O Senado e o povo romano dão ao imperador Trajano, filho de Nerva, pontífice máximo no seu 17º ano na tribuna, tendo sido aclamado 6 vezes imperador, 6 vezes cônsul, pai da pátria, para demonstrar a grande altura a que o monte se encontrava e foi removido para tais grandes trabalhos. As cinzas de Trajano e da mulher de Plotina teriam sido enterradas ali, o que faz com que, vez ou outra, surjam relatos de contatos sobrenaturais na região. Já imaginou contar as grandes batalhas de uma forma que registrasse não só a imponência das conquistas, mas também a beleza da arquitetura romana? Os grandes escultores e arquitetos da antiguidade não só imaginaram, mas construíram os arcos triunfais. Os arcos eram bastante utilizados em cerimoniais para mostrar a grandeza do império e inspiraram igrejas e basílicas cristãs, onde são utilizados para separar a capela principal da ala central. A fachada, as partes internas, tudo aqui lembra as grandes batalhas romanas, principalmente a que Constantino travou primeiro contra Macêncio, na Ponte Milvia, em 312 d.C. O Senado pediu para construir esse monumento em homenagem à vitória de Constantino. Inspirou até o Arco do Triunfo, que foi construído séculos depois na França.
Andar pelas ruas de Roma é mesmo um prazer. Há beleza em todos os cantos. Que o diga o entorno de Agripa, na Piazza della Rotonda. Aqui havia um antigo panteão. Para os gregos, o panteão era o templo que reunia todos os deuses de sua mitologia. Para os romanos, não seria muito diferente, já que o local também era bastante utilizado para cerimônias religiosas. Foi reconstruído por volta de 126 d.C. O antigo, erguido em 27 a.C., foi destruído por um incêndio. No início do século VII, foi doado ao Papa Bonifácio IV, que o transformou em uma igreja, Santa Maria dos Mártires. Ele surpreende pela sua simetria. Aqui, as medidas do diâmetro são as mesmas de sua altura. A cúpula é maior que a da Basílica de São Pedro. E aqui estão enterrados os restos mortais de 2 reis da Itália e do pintor renascentista Rafael Sanzio. As obras dele ainda impactam os habitantes de Roma, principalmente a Santíssima Trindade e a coroação da Virgem. O Panteão também brilha no cinema. Roma é definitivamente um lugar esplêndido. Não há como escapar da grandeza de sua história. De volta ao Museu da Civilização Romana, a pergunta que fica no ar é a seguinte: onde Roma nasceu? Foi aos pés deste monte e de outras 6 colinas que Roma se ergueu. Aqui, museus e uma praça adornam a área que foi adotada na antiguidade como um símbolo eterno. O responsável por projetar o Museu Capitolino foi ninguém menos que Michelangelo. O pintor, escultor, arquiteto e poeta foi uma das figuras mais importantes da Renascença italiana e se tornou um dos responsáveis por revitalizar Roma a pedidos das autoridades, entre elas o Papa Paulo III. Dizem as lendas e os historiadores que a cidade foi criada pelos irmãos Rômulo e Remo, logo após Rômulo ter devolvido o trono de Alba Longa ao rei Númitor. Outro detalhe muito importante: pessoas ditas não desejáveis na comitiva que escolheram um lugar aos pés destas colinas para construir Roma. E foi exatamente durante o reinado de Rômulo que ocorreu o rapto das Sabinas. As mulheres foram sequestradas pela primeira geração de romanos. Os sabinos declararam guerra e foram até Capitolino, onde conseguiram entrar com a ajuda de Tarpeia, que permitiu a entrada dos inimigos e pagou caro. Foi arremessada de um penhasco. Por causa disso, o local se tornou um pátio para execuções no Império. Os sabinos, que imigraram para Roma depois do estupro das mulheres sabinas, se estabeleceram no Capitólio. Escavações recentes no Capitólio descobriram um antigo cemitério sobre o Templo de Júpiter. Roma não foi erguida em um dia e não foi construída à base de apertos de mão. Foi aqui que Júlio César, então ditador da República Romana, foi morto. Na época, ele foi chamado para uma reunião ao lado do Teatro de Pompeu, que ficava aqui, cercado por 4 templos sagrados. Ao entrar no salão, foi cercado por senadores. Júlio César levou 23 facadas de 60 senadores. Entre eles estava seu filho adotivo, Marcus Július Brutus. É daí que vem a famosa frase, até tu, Brutus, que teria sido dita num último esforço de César. O sítio arqueológico que ganhou o nome de Largo da Torre Argentina ainda conserva ruínas do século IV a.C. Roma é um refúgio para gatos, com uma população estimada de 300 mil. Eles foram reconhecidos pela lei como uma herança biocultural da cidade.
Cerca de 130 gatos vivem por aqui e estão disponíveis para adoção. Avistá-los entre as ruínas tornou-se uma das coisas divertidas para se fazer em Roma. Trastevere. Habitado por pescadores em 509 a.C., pertencia aos etruscos, inimigos ferrenhos dos romanos. Como potência militar da época, o exército romano conquistou esse pedaço de terra. Por receber muitos marinheiros e, claro, imigrantes, se tornou morada de judeus e sírios e demorou para ser incorporada às regiões oficiais de Roma. Foi preciso a intervenção de 2 imperadores, Augusto e Aureliano, para que isso acontecesse. Aqui na Praça Santa Maria, em Trastevere, a gente encontra vários tipos de comércios e trabalhadores também, artesãos, padeiros e outros tipos, todos levando para frente o legado de Trastevere em meio a restaurantes e pubs lotados. Eu tô amando. Trastevere é bom de dia, de noite, por causa dos pubs, barzinhos, também tem muita história. Trastevere também deu nome a uma música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, lançada em 1975 no disco Minas. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho, os olhos cheios de terra. A letra fala um pouco da mistura do novo e do antigo, coisa típica daqui, ao que parece. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando. Outras coisas típicas de Roma são as fontes. Roma tem muitas delas. A mais famosa e bela, claro, é a Fontana di Trevi. Você joga uma moeda e você faz um pedido, eu tô grávida. E eu vim pedir para meu filho nascer com saúde. Se você é solteira e quer casar, pode vir aqui jogar uma moeda e pedir o pedido que se realiza. Redesenhada e reformada até chegar ao formato atual em 1762, é tão rica em história que mal sabemos qual contar. A mais conhecida delas é a que popularizou Trevi. Aqui, a fonte realiza desejos. Como? Você joga uma moeda e retorna para Roma. Você joga 2 moedas e vai conhecer uma pessoa apaixonante aqui em Roma. Agora, se você jogar 3 moedas, você vai se casar com essa pessoa que você conheceu. Casar? Tá bom, até que soa interessante. E se você casar realmente com ela, depois você tem que voltar aqui e beber da água potável que tem na fonte ali atrás para o casamento durar para sempre. É maravilhoso. Eu acabei de chegar, estou achando tudo muito lindo. A única coisa que eu sei é que tem que fazer um pedido, jogar a moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo e o pedido vai ser realizado. As moedas que ficam no fundo da fonte já renderam aos cofres italianos mais de 7 milhões de reais anuais. O dinheiro, veja só, é utilizado em importantes obras sociais de Roma. Nada mal, né?